pudesse enxugar um pouco mais o ambiente virtual ao AVA, Ele tá colocar bem só os simples, viu? links e as informações dentro dos links. Tá bem E soltinho aqui, porque se você olhar como aparece para mim, você vai ver o quanto de coisa eu já tirei de vocês para vocês visualizarem. Algumas atividades que foram passadas, entendeu? Eu estou deixando só o que é de importante mesmo. O link dos encontros síncronos gravados, informações sobre o seminário, uma apostila que ajuda, um glossário que é atividade, o resultado, né? Posso até tirar esse vídeo aqui, mas assim, como esse Sistema Internacional de Unidade, a gente não fez ainda uma atividade, eu preciso manter até que essa atividade seja realizada, que é o que eu vou passar hoje, entendeu? beleza, então. Todo esse Então, esquema. como eu falei com a professora aqui de Sociologia também, eu queria combinar com o senhor. Se o Sim, senhor puder, quando finalizar a aula, eu deixar meu contato com o senhor. sim. Aí o senhor mandar um lembrete, tipo um lembrete para mim, e aí eu compartilhar no grupo, para Lembrei de sempre estar você. criando um alerta para todo mundo ficar ciente e até se organizar sobre as atividades que estão pendentes. Ah, sim, Kaique. Eu não entendi como é esse alerta que você falou aí. Como é? Me explica aí que eu não entendi muito bem. No caso, o senhor vai mandar para mim e eu vou fazer um compilado de todas as atividades e matérias que estão pendentes da semana Mas não e está no criar AVA? uma mensagem no grupo para mandar uma sexta-feira, um sábado, Mas avisar antes do encerramento. mas o No AVA já grupo, não entendeu? é o local para isso, Kaique? Oi? Eu só não estou entendendo porque o AVA já não é o local para isso, entendeu? Professor, mas eu falo para facilitar, entendeu? Tentar facilitar a vida de todo mundo. Professor, Às vezes a Aí, ó, pessoa opa, aparece uma ou duas atividades já acumuladas com a questão do trabalho e outros afazeres, a pessoa acaba, às vezes, esquecendo de fazer atividade. Como eu mesmo repare aqui, estava ó. com o slide pronto aqui, acabei esquecendo de enviar. Enviei agora para o senhor. Repare aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Aqui, ó, oculto para os estudantes, oculto para os estudantes. Então, assim, o que está no AVA é o que eu preciso que vocês saibam sempre. Por exemplo, isso aqui, ó. Por que que ainda está para vocês? Porque eu passei a atividade, que foi aqui, ó. Instrumentos de medida, que só quem fez foi Adriano, né? Cadê? Aqui. Só quem fez foi Adriano Massa, tá vendo? No dia 30, que foi ontem, inclusive. oi. Cadê? Então, esse vídeo, ele é para poder fazer aquela atividade, né? Isso aqui tá oculto para vocês, aqui, ó. Muitas coisas aqui, ó. Isso aqui estava programado, inclusive. Eu terminei tirando, né? Isso aqui não estava funcionando direito, eu dei uma enxugada, tirei. Não, isso aqui tá lá. Isso aqui também tá lá, tá? Então, tem muitas coisas que eu só tô inserindo lá o que de fato é de extrema importância, tá? Disparando atividade. Por isso que eu não estou conseguindo entender isso que você falou do resumo. O que nós temos hoje, por exemplo? Nós temos aqui o seminário, né, que está pendente, que é para o dia 14. Na verdade, essa atividade aqui, ó, eu terminei tirando, ó, pré-projeto cancelado, ó, eu não tenho como mudar a cor, mas o pré-projeto foi cancelado. Mas o seminário está de pé ainda, só que o seminário, a apresentação final vai valer 2, ao invés de 1, que estava dividido um para a apresentação final e um para o pré-projeto. Esse pré-projeto ele foi cancelado, né? A gente só fez um exercício online, o segundo só uma pessoa fez. Que mais? E preciso, ao finalizar hoje, realizar outro. Então, esse aqui de instrumento de medida, vou botar de novo lá o link para vocês acessarem. Deixa eu copiar o link aqui. Bota aí, vou botar aí botei semana passada no, no chat para vocês fazerem, né? Essa atividade. Então, vocês precisam se organizar. Precisam anotar em algum lugar, assistir a aula depois, porque senão vai ficar gerando um monte de retrabalho e termina não tendo tanto assim efetividade quanto se imagina, né? Então vamos Qual aqui, vai eu ser vou o levar prazo o de link. atividade que vai dar agora, professor? Não entendi.
O prazo que o senhor vai dar aí nessa reabertura É aí? domingo, tá? Para ver se nesse feriadão aí eu consigo fechar essas notas, porque na próxima semana a gente já precisa fazer a última, pelo menos, né? Pelo menos uma última aí e o seminário. Como o seminário é para outra semana, pode ser que essa última eu coloque um prazo um pouquinho mais estendido, entendeu? Porque aí quem puder fazer dentro desse período faz, não necessariamente eu abrir essa atividade depois que o prazo do seminário acabar, tá? Professor, A ideia como é o nome? Disponibilizar já na próxima semana e dar um prazo um pouco maior. Diga. haverá aula dia 7? Não, 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 de jeito nenhum. É, porque é feriado. Não está no calendário, eu não tenho como fazer isso aí. Nem que se vocês quisessem. E depois eu podia me comprometer. Nem que vocês quisessem. Dizer, não, não, não. Vamos marcar no outro dia que não é feriado, segunda, qualquer dia aí, mas no dia do feriado não. Vou colocar aí no chat, ó, tá no chat, anotem o link aí, ó, para atividade até o dia domingo. Domingo é dia 29, né? Não, peraí. Domingo é dia 5 de setembro. Dia 5/8. Pronto, 5 de Granada. 5/9. 5 do, não, 9 de 2021, tá? Aí tem o seminário que vocês já estão preparando, né? Que o seminário. E, como última atividade, a gente vai pegar esses últimos assuntos que a gente viu agora, que não estarão contemplados nessas atividades aí nesse formulário, tá bom? Eu vou colocar agora no Lava, vou ativar aqui essa atividade no Lava, deixa eu ver aqui, porque ela desapareceu por causa da configuração, né? Eu vou ativar ela aqui. Vou criar a partir dessa aqui. Exercício pontuado sobre SI e instrumentos de medidas elétricas. Responder exercício pontuado valendo 5, o aluno deverá realizar. Não, esse aqui não tem nada a ver. Se vocês não se habituarem nesse semestre com o AVA, vai ser mais complicado no semestre que vem, porque os professores eles precisam da ferramenta, tá? Valendo 5, o formulário estará disponível até o dia 5, né? 5/9. Professor, já tem a nota desse negócio? Dessa última atividade? Da última atividade? Tá no AVA, não? Deixa eu ver aqui, peraí. Bota até um cara como é o nome? De desenhozinho aí para vocês, para chamar a atenção de vocês. Um cara de Gary Gary, rapaz. Para vocês verem lá e chamar a atenção quando vocês abrirem o AVA. Aí é que nem o Kaique falou, né? Você vai fazer uma atividade e vai marcando o que você fez. Né? Lá tem, né? Tem essa opção lá, né? De É isso. marcando. No começo eu tava me perdendo porque eu ficava entrando o tempo todo na mesma atividade. Eu ficava me perdendo. Depois que eu passei a marcar, eu consegui fazer tudo direitinho. Eu até comentei na reunião de coordenação que vocês tivessem um tempo maior de ambientação, porque que a gente percebeu que isso está atrapalhando muito o trabalho do professor.
E a culpa não é de vocês teriam que ter um tempo antes. Como terminou o semestre, já iniciou outro logo de cara, de imediato, né? Isso foi muito ruim para todo mundo, para a gente também. É uma reclamação da coordenação dos professores. Então, vocês tinham que ter esse tempo de ambientação para quando vocês chegassem aqui, vocês poder acompanhar as atividades, né? Por isso que eu resolvi até suspender essa atividade do pré-projeto, para poder dar uma folga para vocês, né? Mas as próximas atividades, gente, não tem jeito. Eu preciso que vocês realizem essas atividades, tá bom? Porque já está acabando. Ele tem menos de... Como a gente tem 2 semanas que não teremos aula, vou até ver aqui, a gente não tem mais do que 3 ou 4 aulas. Não passa disso. Viu? Deslizem aí. Vão... tentem recuperar o tempo perdido aí. Tá bom? Professor, Diga, o assunto desse questionário aí é o vídeo lá de medida, né? O instrumento. É a apostila. Tem na apostila, tem a aula e tem um vídeo, tá? Então tudo passa antes. Tudo que passou antes. Ok. Tá? Deixa eu abrir de novo aqui para te dizer. SI, né? Sistema Internacional de Unidades, instrumentos de medida, múltiplos e submúltiplos, tá? Até que não é grande, é pequenininho. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 questõezinhas, tá? Nem é tão grande assim. A gente faz vocês entregam o seminário, porque não é uma apresentação, a gente não tem uma aula de apresentação. Se já estiver pronto, pode mandar para mim que eu já vou avaliar. Mas não tem aula de apresentação. Vocês mandam para mim, eu assisto, avalio, e depois mando a nota para vocês. Tá bom? E as atividades que precisam ser entregues para a gente poder fechar nossa EP aí bem tranquilo. Beleza? Professor. Aqui o primeiro resultado, quem perguntou aqui, ó, sobre instrumento, sobre noções de segurança, já está aqui, ó. Inclusive com a Requipar, tá bom? Diga. Só uma dúvida, esse sistema de interação de medidas tem o vídeo, mas a atividade você vai postar ainda, né? A atividade está aí no chat, tá? Aqui, ó, o link. O vídeo está aqui, ó, que era para vocês terem assistido no dia que não muda a data. Aqui, ó. Eu assisti esse vídeo, mas não consegui fazer a atividade, que eu não achei. Tá, mas a atividade já está aqui no link, tá? Essa daqui. Você colocou agora, não foi? Eu coloquei na aula passada, mas aí estou colocando aqui de novo, tá? Beleza. Tá certo. Pronto. Aí tem aqui o vídeo e as aulas anteriores. Precisa assistir a aula, tá? Não tem... Você pode até consultar esse material aqui, tem algumas coisas. Já ajuda. Já tem aí alguma coisinha que você pode ver. Mas eu acho que esse aqui, ó, não é a apostila inteira, é a metade dela, a parte dela, tá? Aí você tem que ver lá o que foi apresentado até aquele ponto e só estudar o que é necessário, tá bom? Sério. Reveja a aula lá, a aula tá aqui, ó, o canal aqui, ó, um link pro canal. Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar aqui da minha configuração. Então, aqui, ó, nossos encontros síncronos, aqui, ó, nossos encontros gravados, eles estão aqui no canal, tá vendo? Medidas elétricas. Então, tem todos aqui, ó, algarismos significativos, apresentação da disciplina, aqui, ó, Sistema Internacional de Ligar, que é aquele vídeo lá. Se você pegar o link, se você assistir esse link aqui, ó, se você pegar esse aqui, ó, o link dos encontros síncronos gravados, e pegar as aulas aqui, ó, da primeira até mais ou menos o 4 ou 5, que é as aulas que mais ou menos, eu não me lembro exatamente, tá?
que vai compreender essas atividades. Isso aqui nem é de você. Uhum. Olá, turma, boa noite. Depois eu tiro isso aí. Vamos lá? Vamos seguir em frente aqui, né? Então, façam a atividade, tá aí um link. Ah, sim, eu terminei de... Nem me lembro se eu terminei de... A configuração aqui do... Acho que sim. Deixa eu ver aqui, Ava. Medidas, cadê? Medidas. Pô, a atividade não apareceu. Deixa eu disponibilizar aqui também. Pronto, agora vai aparecer no Ava também. Além do link aí, no chat, tem aqui no próprio Ava. Aqui, ó. Essa aí, essa física 1 aí, tem uma atividade dela? Não, isso é conteúdo. É o conteúdo que está dentro Ah. desse exercício aqui, ó. Mas abaixo tem tipo uma atividade, eu fui tentar fazer, não tinha nada para enviar. É porque aqui entrou como atividade, você tinha que marcar. Entendeu? Ah, entendi. Você tinha que É isso que eu tava marcar perguntando aí. como tivesse assistido, entendeu? Aparece lá para você marcar. Né? Mas né, vale ponto não, né? Ah, mas vale ponto não, né? Não. Não vale não. Tá? Ah, Então, quando você tá certo. acessar A lá minha o dúvida Ava, foi essa aí. aí você clica aqui, ó, ele vai direto lá para vocês responderem a atividade. Professor, Tá bom? Diga. professor, onde está esse resultadozinho aí? Tem uma lista pontuada aí. Não entendi. Mais acima aí. O senhor estava olhando aí na estante, disse que. Mais embaixo. Aí, esse resultado aí. Sim, Eu não entendi, tem umas bolinhas vermelhas, umas bolinhas azul. Esse tracinho vermelho é o quê, professor? Aqui foi depois da Equipar, né? Vermelho é que está abaixo da média. E o verde tá ok, tá acima da média. Ok? Porque assim, No meu caso aí tá abaixo da média. como é seu nome? Faltou alguma coisa. Como? Oi? Como é seu nome? O meu parece que tá abaixo da. Samuel. Tá abaixo da média. A média seria 3, né? Porque como vale de 0 a 5, Ah, para você estar dentro da média de 60%, né? Seria de aprovação, né? 60%. Você está abaixo da média. Seria 3, você está com 2,8. Tá bom? Então, vamos lá. valia 3? Não, valia 5. Valia 5. O mínimo, né, para estar na média 6 seria 3. Tá? Aqui, ó, os exercícios, cada No meu exercício caso, aí eu vale estou dentro da média, né? isso. Não é que você está dentro da média. Entenda assim, ó. Qual é a média para passar 6? Cada atividade, ela é somatória, ó. 5 mais 3, 8, mais 2, 10. Só que como a gente faz mais de um exercício, a gente vai tirar a média dos exercícios. Tá bom? Para você ser aprovado, você precisa ter a média de 60% nos exercícios, 60% na presença e 60% no seminário, compreendeu? Então, o que seria 60% no seminário? 1,2. O que seria 60% na presença? 1,8. O que é 60% no exercício? 3. Então, aqui ter esse objetivo de alertar o estudante. Que se ele tirar dos outros exercícios também abaixo da média, ele vai ser reprovado. Tá? É só digamos assim, um alerta, uma indicação aí, que o aluno precisa saber que ele não atingiu um mínimo de 60% de cada atividade. Se você atingir um mínimo de 60% em todas as atividades, você está aprovado, porque a média é 6, que é 60%. Tá?
Então, vamos aqui para o nosso assunto de hoje, que é medidas elétricas, né? Nossa disciplina, como sempre. A gente sempre começa bem tardinho, né? Sempre começa bem tarde, depois do combinado, e o problema é que a nossa disciplina só temos 1 hora, né? É muito pouco, assim, para esses encontros. Eu acho que até o conteúdo é um pouco extenso. No presencial aqui também é um pouco extenso, talvez isso aí tinha que mudar um pouco. Mas, enfim. Então, prestem atenção lá, o AVA. O que nós temos aqui? Depois assistam até a gravação, tá? O que é que vocês têm de pendência? Tinha a pendência do pré-projeto, mas aí eu tirei o pré-projeto, tá? Eu cancelei o pré-projeto, tendo em vista que no Conselho Diagnóstico houve alguns relatos com relação à dificuldade de vocês de estarem atualizados devido à falta de habilidade no AVA, né? Então, em sensibilidade a isso, eu falei, olha, esse pré-projeto talvez seja uma coisa que traga um pouquinho de dificuldade para eles, então eu resolvi tirar, uma vez que só um aluno entregou, né? Entendo isso, foi uma equipe, mas não estava escrito lá, eu pensei que você fosse fazer sozinho, tá? Então, eu cancelei ela justamente para dar um alívio aí um pouquinho. Porque, na verdade, eu fiz isso à tarde da noite, fiz algum dia, eu nem voltei para editar, provavelmente deve ter até erro de português lá. Sim, eu terminei cancelando porque só tinha seu nome lá, eu falei, eu só teve um aluno, enfim. Aí essa atividade foi cancelada. Mas as próximas não tem jeito, gente. Deixa eu fazer a conta aqui para vocês saberem. Nós só vamos ter agora, ó, 1, 2, 3 aulas. Tá? 3 aulas. A gente só tem 3 aulas para poder finalizar a nossa RIP. Então, agora não tem mais perdão, tá? As atividades precisam ser entregues na data. Se não for entregue na data, será 0. Não é uma escolha minha, mas é uma necessidade nossa. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Vamos lá ver conceitos de tensão e corrente alternada. Então, corrente contínua e corrente alternada. Então, professor, você já deve ter comentado um pouco com vocês acerca disso, né? Professor, Oi. boa noite. Boa. Só consegui entrar agora que hoje eu estou trabalhando. Fique tranquilo. Valeu. Depois assista a gravação, porque a gente fala um pouco sobre nota, exercício, tá bom? Tem aí no chat Beleza. um link de exercício para você acessar, veja aí o site, faça suas anotações, depois assista a aula para poder se inteirar o que é que a gente discutiu até então, tá bom? Beleza, valeu. Eu abro esse precedente para vocês de gravar a aula, disponibilizar, entendendo que existe essa necessidade por conta dos horários, enfim, alguns de vocês até trabalham nesse horário. Então, a presença não é algo que eu tenho tratado com muito cuidado, justamente prevendo que vocês não assistam no horário de aula, mas tenha, né, horários flexíveis e que, mais uma coisa, não tem como deixar de assistir essas gravações, tá bom? Então, corrente Beleza. quer dizer que ela não muda de polaridade, né, e valor no tempo. A pilha é um grande exemplo do funcionamento com tensão contínua, né, porque a polaridade da pilha sempre será a mesma no decorrer do tempo. Então, aqui nós temos o símbolo da representação de fonte de corrente contínua. Tá? Então, apresenta o terminal positivo, né? Terminal positivo, e apresenta o terminal negativo, positivo, negativo, sempre no mesmo lugar. Tá? Aqui as representações também numa bateria 9 volts, em sendo o sinal positivo na extremidade superior da simbologia referente à bateria, o sentido da corrente é saindo dessa bateria. Né? Se o sinal fosse negativo, o sentido da corrente seria contrário, é do positivo para o negativo. Então, isso significa que, considerando as afirmações anteriores, significa que a tensão ou corrente é considerada contínua quando o seu valor não muda
no tempo, né? No decorrer do tempo, no passar do tempo. E essa mudança se refere ao seu sinal, ao seu sentido, tá bom? Então, quer dizer que ela não muda de polaridade, não mudando de polaridade, ela não muda de sentido, tá? E a bateria, a pilha, é um grande exemplo disso. No caso de corrente ou tensão alternada, a polaridade vai se alternando de acordo com a frequência. Ó, momentos é positivo, ó, aqui é o zero na tensão. Em outros momentos ela é negativo. Aqui é o zero da tensão. Em momentos que ela é positivo, aqui é o zero da tensão. Em momentos que ela é negativo, e aqui é o zero da tensão. Então, a tensão alternada, a polaridade vai se alternando em positivo e negativo, ou seja, a corrente muda de sentido na frequência da rede. Então, a polaridade... Diga, Hudson. Professor, então, no osciloscópio ele só mede a corrente alternada? Porque o gráfico que aparece lá, que tem essas curvas sinodal aí, que é subindo Corrente contínua e corrente alternada. Já aí, uma das funções do osciloscópio, ele vai pegar não só o formato da onda, mas também é possível verificar frequência e outros parâmetros também da grandeza. Ok? Então, no caso, na avaliação da corrente contínua, fica nesse mesmo modelo aí? Ou muda? Aqui é alternada. Mas na contínua fica como, mais ou menos? Desse jeito. Fica direto. Aí depende muito do sinal que essa corrente contínua ela está apresentada lá no osciloscópio. Depende do tipo de fonte. Se for uma bateria, vai ser assim. Se for uma fonte retificadora, aí depende da fonte retificadora. Vocês vão ver lá em eletrônica. Eu acho que vocês veem em eletrônica. Aí o sinal vai ser diferente. Tá? Aqui, ó, no osciloscópio, é possível você enxergar, né, o comportamento dessa corrente alternada. Se ela é senoidal, essa aqui é uma corrente alternada senoidal. Lá na frente a gente vai ver outros tipos de corrente alternada, tá bom? Essa é a corrente senoidal que é disponível na rede elétrica. Então, as polaridades positivas e negativas mudam constantemente, ó, positivo e negativo. Os dois terminais são conhecidos como fase e neutro, né? Como vocês já conhecem, já em instalações elétricas, prediais, vocês já estão trabalhando aí, acredito, com o professor Erivan. O neutro é o terminal de referência, né, que seria o negativo, que representa o potencial de terra, né? Por isso, o neutro não provoca choque elétrico, porque entende-se que ele é o potencial de referência, que seria o zero. O terminal conhecido como fase muda constantemente de valor em relação ao neutro. Então, na tomada, a frequência normalmente é de 60 Hz. Seria dizer que essa tensão varia em 1 segundo 60 vezes, né? Então, significa que ocorre em 1 segundo 60 ciclos. Então, são 60 ciclos desse completo em 1 segundo. Durante 1 segundo, ela fica 60 vezes positivo e 60 vezes negativo em relação ao neutro. Então, ó, aqui, ó, uma vez positivo, uma vez negativo. Então, significa 60 Hz que essa tensão vai ficar 60 vezes positivo, 60 vezes negativo em um único segundo. Isso seria a frequência da tensão da nossa rede elétrica. Então, corrente também, ó, é a mesma representação. Anteriormente foi representada a tensão e a corrente, a tensão contínua e tensão alternada. Então, aqui é só uma outra representação da tensão e corrente contínua e alternada. Então, a principal desvantagem do sinal contínuo é que ele não pode ter seu nível elevado ou reduzido. Na transmissão de um sinal contínuo a longa distância, grande parte do sinal se perde durante o transporte do condutor por efeito Joule e não poderá ser recuperado. Porque corrente, você não tem como elevar esse sinal de corrente contínua, porque
transformador ele não funciona em corrente contínua, tá? É isso que ele quer dizer aqui, que a corrente contínua ela não gera indução magnética. Então, a forma de onda alternada mais importante é essa daqui, ó, que é a senoidal, porque as concessionárias de energia utilizam essa forma para transmitir energia gerada para os consumidores. Outros exemplos de forma de onda senoidal são quadrada, ó, triangular e dente de serra. A forma de onda senoidal é utilizada tanto para a geração quanto para a distribuição de energia elétrica, porque permite que ela seja elevada ou reduzida por meio de transformador. Então, um transformador ele não eleva nem reduz tensão por numa corrente contínua. O transformador não funciona por conta dos efeitos da indução, que só acontece em corrente alternada. Então, essas são as outras formas de tensão ou corrente alternada. Repare, o que não pode é o sinal variar, positivo e negativo. Então, aqui, ó, a tensão está variando do positivo para o negativo. Positivo, negativo. Ou seja, ela está mudando de sentido. Ela está mudando de sentido. Alguém... Diga, Valso. Professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta aí. Corrente contínua seria, só para eu tirar uma dúvida, seria a rede, o transporte, por exemplo, da hidrelétrica até uma distribuidora, por exemplo? Ó, repare. Transmissão de energia elétrica ela pode ocorrer tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada. Tá? Esse dado específico, ó, eu sei que me parece, não necessariamente todas, mas eu sei que Itaipu ela transmite em uma das suas linhas em corrente contínua, salvo engano, de 500 kV, né? Ou seja, são 500 mil volts em corrente contínua, tá? Itaipu. Mas não são todas hidrelétricas que transmitem em corrente contínua, tá bom? Agora, a distribuição de energia elétrica não ocorre em corrente contínua, tá bom? Por quê? Porque você tem transformadores, você tem equipamentos de indução magnética, motores, você tem transformadores, e que esses equipamentos só funcionam devido à alternância da corrente gerando indução magnética. É por isso que a distribuição de energia ocorre em corrente alternada, porque muitos dos efeitos elétricos, né, ocorrem, em sua maioria, em corrente alternada. Outros ocorrem apenas em corrente contínua. E outros não ocorrem em corrente alternada. Tá? Como é o caso do motor elétrico. Entendi. O motor elétrico precisa da alternância da corrente para que ele funcione. Ah, professor, tem um motor de corrente contínua, mas ele simula uma corrente alternada. Compreende? Para que ele funcione. Beleza? Beleza, professor. Beleza. Então, existe um circuito auxiliar, né? Existe um arranjo do motor de corrente contínua para que ele crie uma alternância, né? De modo que ele funcione. Bom, nós vamos ver lá em Eletrotec, no próximo semestre, vocês vão ver como é que funciona o motor elétrico comigo mesmo em automação 1, tá? Então, corrente alternada, não me pergunte onde é que se usa retangular, né? Eu sei que inversor de frequência pode ter essa retangular. Não, retangular não. Acho que nem inversor de frequência. Ela é meio quadrada, ela tem uma forma de onda específica, enfim. Não me pergunte onde usa retangular, que eu nunca vi. Dente de serra também nunca vi. Triangular também nunca vi. Eu só mesmo conheço a aplicação da senoidal, que é a que a gente tem na nossa rede elétrica, né? Na nossa tomada. Então, a corrente contínua, ou tensão contínua, ela não muda no tempo. Ó, ou ela será positiva, ou ela será negativa. Aqui não é a representação de uma única corrente. Ó. Aqui é uma delas e aqui é outra.
Então, a corrente contínua ou será positiva ou será negativa. E o que é que define isso? O sentido da corrente, tá? Que foi do positivo para o negativo. No caso da corrente alternada, ela alterna em positivo, ó, e em negativo. Corrente direta, que seria a corrente contínua, ó, só em um único sentido, ó. Só em um único sentido. Já a corrente alternada, ela vai e volta. Vai e volta naquela frequência, ó, de 60 Hz, no nosso caso aqui, que é no Brasil. Já na corrente contínua, só vai ser ou positiva ou negativa. Não vai alternar entre positiva e negativa. Beleza? Entenderam o que é corrente contínua e corrente alternada? Eu poderia ter aqui, é porque eu não tenho um exemplo aqui, eu acho que eu dei exemplos anteriores, mas eu vou mostrar para vocês na próxima disciplina. Um gráfico que eu mostro sobre outros tipos de corrente contínua, tá bom? Amperímetro analógico e digital. Então, quais são as grandezas elétricas que até então vocês conhecem? Resistência, tensão e corrente, não é isso? Com resistência, tensão e corrente, vocês trabalham a lei de Ohm, não é isso? E suas relações entre essas três grandezas. Então, para medir resistência elétrica, vocês usam o ohmímetro. Para medir corrente elétrica, vocês usam o amperímetro. E para medir tensão elétrica, vocês usam o voltímetro. Professor, Oi. a tela do senhor ficou parada, ela voltou normal. Não está parada, não. Não está parada, não. Eu estou falando, né? Não está parada, não. Então, vocês usam o voltímetro, né? Para tensão. Então, vamos lá. Então, vamos ver primeiro o amperímetro. Amperímetro analógico e digital. Então, o amperímetro é um instrumento de medida utilizado para medir corrente elétrica. É um instrumento utilizado para fazer a medida da intensidade do fluxo da corrente elétrica que passa através da seção transversal de um condutor. Então, a gente já viu isso anteriormente, vocês já viram também com o professor Eleilson. A gente passa rapidinho, é só uma retomada, né? Então, a unidade de medida de corrente elétrica é o ampere. É um ampere, né? Como a corrente elétrica passa através de condutores e dispositivos ligados a ele, para aferir, ou seja, para medir a corrente que passa por alguma região de um circuito, deve-se colocar o amperímetro em série com este circuito, sendo necessário abrir o circuito no local a ser medido. O que ele está falando lá é isso aqui, ó. Você tem a sua fonte de alimentação e você tem aqui, ó, uma chave. Lembra dos elementos básicos de um circuito? É fonte, condutor, chave, carga, né? Fonte, condutor, chave, carga. Então, na afirmação anterior, afirma o seguinte: para medir o fluxo de elétrons que passa por um circuito, né? Ou a intensidade da corrente elétrica que passa em um circuito, é necessário que esta corrente elétrica passe pelo instrumento, ó, passe pelo instrumento. Então, esse instrumento deve ser ligado em série com o circuito. Ok? Então, o amperímetro é um instrumento de medidas elétricas que mede a corrente elétrica e ele deve ser conectado em série com o circuito. Então, o amperímetro pode medir correntes contínuas e correntes alternadas. O valor da resistência interna do amperímetro é um dos fatores importantes que está relacionado ao erro de medida do instrumento. Então, como a gente viu aquela questão da qualidade da medida e erro de medida, então, dependendo da finalidade da medida, esse erro será bem importante, né? Então, se você está fazendo uma medida de correntes bem pequenininhas ou de aferição de um determinado instrumento, da calibração de um determinado instrumento de segurança,
esse instrumento tem que ter o menor erro possível da medida. Tem que ser um instrumento mais preciso. Em miliampere, né, professor? Hã? Aí ele vai te usar o miliampere, né? Não, isso aí eu não estou falando com relação à escala, e sim à precisão do instrumento, entendeu? Uhum. Se você vai usar 2, 3 algarismos significativos, aí depende da precisão desse instrumento, entendeu? Então, o valor da resistência interna do amperímetro, eu estou falando muito importante, porque quanto menor essa resistência interna, mais preciso esse instrumento será, porque ele não vai consumir parte dessa energia, né? Então, o amperímetro ideal seria, né, é aquele que tem resistência interna nula. Isso é impossível, porque os efeitos elétricos acontecem e precisam de resistência. Com isso, é impossível, ao se fazer uma medida de corrente, introduz-se sempre um erro devido à modificação causada no circuito pela resistência interna no amperímetro. Não existe amperímetro com resistência interna nula, que seria o tal do amperímetro ideal. Então, o amperímetro ele é ligado em série com o circuito. Então, você tem a fonte, a chave e a carga. Então, toda a corrente precisa passar pelo amperímetro. Então, é necessário abrir o circuito, tá vendo? E colocar e conectar esses terminais no instrumento para que ele possa medir essa corrente que passa no circuito. Então, o instrumento é inserido na fiação que vai para a carga. Apenas um dos terminais do instrumento fica interligado a um dos terminais da carga. Então, um vai para a fonte, e o outro vai para o terminal da carga. Outro instrumento que pode também medir corrente elétrica é o alicate amperímetro. Tá? Ele mede por indução. Isso aqui é só uma ilustração mostrando a corrente elétrica, o sentido da corrente, que o amperímetro precisa ser ligado em série com o circuito. Ok? Voltímetro. Voltímetro é um aparelho que realiza medições de tensão elétrica em circuitos. A unidade apresentada geralmente é volt. Muitos voltímetros, na verdade, não são nada mais do que amperímetros com alta resistência interna. Então, repare, o amperímetro tinha que ter uma resistência bem baixinha, né? Já o voltímetro precisa ter uma resistência bem alta, né, para poder medir essa tensão elétrica. O voltímetro indica a tensão entre os seus terminais. Então, diferente do amperímetro, que é ligado em série, o voltímetro é ligado em paralelo. Então, você conecta aqui os terminais, em paralelo com a carga, em paralelo com a carga. Então, existe a corrente que vai passar pela carga e a corrente que vai passar pelo amperímetro, que deve ser o mínimo possível. Ele precisa ter uma resistência bem alta e medir essa tensão, né? Então, para aferir a diferença de tensão, ou seja, para medir a diferença de tensão entre dois pontos de um circuito, convém colocar o amperímetro em paralelo, o voltímetro em paralelo com a carga. Em paralelo com a carga. Por isso, para as medições serem precisas, é esperado que o voltímetro tenha uma resistência muito grande comparada ao circuito. Se você colocar uma resistência, ele precisa ter uma resistência muito grande comparada ao circuito. Porque se essa resistência for menor do que a do voltímetro, a corrente vai passar do voltímetro e não vai passar... desculpe. Deixa eu voltar aqui porque eu perdi o raciocínio. Por isso, para as medições serem precisas, é esperado que o voltímetro tenha uma resistência muito grande comparada às do circuito. Então, se o voltímetro tiver uma resistência menor do que a da resistência, a corrente vai passar pelo voltímetro e não vai passar pela resistência, ou seja, vai dar um valor de tensão errado, bem errado. Então, voltímetros mede tensões contínuas e tensões alternadas também. Então, temos aqui um voltímetro digital. Então, conforme a afirmação anterior,
os terminais de um voltímetro precisam ser ligados em paralelo com o elemento que você deseja medir, ou paralelo com a carga, ou paralelo com a fonte, né? Então, é como se tivesse aqui o positivo e o negativo da fonte, e você precisa medir a tensão dessa fonte. Então, você mede posicionando os terminais do voltímetro, as pontas de prova do voltímetro, em paralelo com a fonte, conforme pode ser mostrado aqui, ó. Você tem a resistência, que seria considerada a carga, e você pega um terminal positivo, terminal negativo, ou seja, posiciona o voltímetro em paralelo com sua carga. Conforme vocês podem ver, ó, o circuito ele não é seccionado, ó, a corrente está vindo aqui do positivo, passando pela lâmpada, indo para o negativo, e você posiciona aqui o seu voltímetro em paralelo para medir essa tensão ou queda de tensão na lâmpada. Então, esses elementos, esses dispositivos, esses voltímetros e amperímetros, eles podem ser digital, ó, ou analógicos, tá? Os amperímetros podem ser do tipo digital ou analógico. Então, normalmente, os analógicos são caracterizados pela deflexão de um ponteiro, e os instrumentos digitais são normalmente caracterizados pela apresentação das medidas através de dígitos. Okay? Então, o multímetro é um instrumento de medida que mede mais de uma grandeza elétrica. Tá? Então, o multímetro ele pode também ser tanto analógico quanto digital. Então, é um aparelho utilizado para medir grandezas elétricas, diversas grandezas elétricas. Eu dei alguns exemplos aqui, que seria resistência, tensão e corrente, que são as grandezas que vocês veem, vocês estão trabalhando, vocês estão aprendendo nessa primeira etapa do curso. Temos também a frequência, que é uma das grandezas também que vocês estão tendo contato agora nesse primeiro semestre, e potência. Tá? Então, por vezes, o multímetro também pode medir capacitância, que seria medir os valores de capacitores, frequência e temperatura. Esse aqui não mede temperatura, tá? Não tenho nem como mostrar como seria medir temperatura. Aqui, ó. Como temperatura é uma tensão bem baixinha, gerada pelos elementos sensor, né? Aí que depende, varia um pouco. Então, nada mais, nada menos do que o multímetro está medindo uma tensão elétrica bem baixinha. Por isso que alguns multímetros medem temperatura, tá? Esse aqui, por exemplo, está aqui, ó. Temperatura, que seria o comum, junto com... Não, minto, é só colocar aqui, ó. É um plugzinho que vem com um elemento sensor de temperatura. Então, antes de realizar uma medição, é necessário saber o que você está medindo, principalmente a grandeza. Você precisa saber qual é a grandeza que você vai medir e posicionar a chave aqui, ó, na melhor escala possível, para que o instrumento não queime ou que você venha se machucar. Então, o preço de multímetro varia de acordo com a quantidade de grandezas, lógico, que ele mede, assim como sua precisão nas medidas. Quanto mais preciso o multímetro, mais caro ele será. Então, multímetro analógico digital ainda, multímetro de grande precisão e que medem muitas grandezas costumam ser bastante caros. Esse aqui, por exemplo, eu acho que é uns 2 ou 3 mil reais. Ele mede bastante coisa, eu acho que ele dá até gráfico, ele tem um monte de coisinha aí. Então, existe no mercado multímetro de baixo custo, ó. Isso aqui atende muito bem, isso aqui é 30, 40 reais, acho que não passa disso. Que mede as principais grandezas elétricas com boa precisão. Aqui é para se você está aferindo algum instrumento, verificando algum relé. A gente, nas manutenções usuais, nas manutenções de rotina,
esses instrumentos precisos não são necessários, tá? Lógico, tem uns que têm umas proteções melhores, ele detecta, tem autodetecção da grandeza, enfim. Mas o multímetro comum para as atividades rotineiras, eles atendem de maneira bastante satisfatória. Normalmente, os multímetros de baixo custo medem corrente elétrica, tensão e resistência, que é o caso desse aqui. Ó. Esse aqui até mede diodo, tem algumas outras medições, continuidade, ele mede algumas outras coisinhas aqui. Esse mais baratinho. Eu vou deixar essa última parte aqui, que eu acho que a gente já deve ter passou um pouquinho. E essa segunda parte aqui que nós iremos iniciar é uma das partes mais importantes, tá? Então, o que é que nós ficaríamos hoje? Primeiro, com os conceitos de corrente contínua, corrente alternada. Então, corrente contínua ou tensão contínua, elas não mudam o seu sinal, é sempre positivo ou sempre negativo, né? Conforme podemos ver aqui nesse gráfico. Então, tensão ou corrente contínua sempre será em uma única direção, né? E no caso de corrente alternada, ela muda entre positivo e negativo. Que os instrumentos eles podem ser não só analógico, mas também digital. Analógico e digital normalmente está diretamente ligado à apresentação da medida, que apresenta o ponteiro e deflexão desse ponteiro são instrumentos analógicos. Os que apresentam o valor da medida através de dígitos são considerados instrumentos digitais, sejam eles amperímetros ou voltímetros, e que os amperímetros eles devem ser ligados em série com o circuito para medir corrente, e os voltímetros devem ser ligados em paralelo para medir a tensão, seja naquele ponto do circuito ou a tensão na fonte, né? No circuito ou na própria fonte. E que esses multímetros eles podem ser, além dos amperímetros, voltímetros e ohmímetros, nós temos os instrumentos que medem mais de uma grandeza. Medem corrente, tensão, frequência, temperatura, continuidade. Então, esses instrumentos são chamados de multímetro. E, da mesma forma, eles podem apresentar a medida de forma analógica ou digital. De forma digital ou analógica. Como a gente precisa debruçar de maneira calma, tranquila, e como utilizar esses multímetros, fica multímetro analógico e digital, como usar, para a próxima aula, porque não dá tempo de começar e terminar. Combinado? Combinado. Beleza, professor. Beleza? Combinado. Boa noite, faça os exercícios, acompanhe o AVA, tá? O que é que nós temos aí? O seminário para o dia 14, não vai ter perdão, dia 14. Esse formulário para o dia 5 não vai ter perdão, era até para amanhã que eu vi, né? Está lá até, inclusive, na instrução. Então, vou adiar até o dia 5, tá? Para não ter perdão também, porque só temos 3 aulas para finalizar a nossa IP. E nós faremos mais um exercício que vai contemplar os assuntos abordados e a gente finaliza aí o nosso trabalho, tá bom? Tenham uma boa semana, bom feriado e façam as atividades, viu? Valeu, professor. Boa noite aí. Boa noite, galera. Valeu, professor. Boa noite, galera. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Coloque presente aí. Boa noite. Presente. Não, tem que escrever no chat.
Não, o nome não. Presente. Isso. Valeu, galera. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite, turma.